dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo para mais uma live do Conexão 8, né? Bom dia, bom dia! Hoje, de fato, na nossa cidade local do nosso evento, né? A gente tá muito chique. Gente, gosto disso, né? Aqui na Plena, né? A agência que está conosco também nesse evento. Nosso parceiro aqui em Nova Prata, a cidade do nosso evento, da nossa Conexão 8. Então, vamos encaminhando a nossa live para mais seguidores, hoje com 2 convidados muito especiais, né? Grandes técnicos, professor Alexandre Ribeiro e Kleber Zortea, né? Uma referência no agronegócio. Então, vão encaminhando a live para mais pessoas e parece que hoje temos novidade, né? Sendo transmitido para o YouTube. Isso mesmo. Esse Conexão 8 tá ficando bom, hein? Tá ficando maravilhoso. E o Kleber também, né? O Alexandre, que vão estar com a gente, são referências na área do agronegócio, da agricultura. Hoje o Kleber não vai ter a possibilidade de contar a história de vida dele, mas é uma história que eu me inspirei muito quando escutei, né? Então, também um baita profissional na área do agronegócio. E o Alexandre também, né, hoje com... para nós. Hoje eu vou mais escutar do que falar, né, porque os especialistas são eles. Então, vamos chamar eles. É isso aí. Olha lá, já tá no YouTube. Esse povo tá ficando chique. Bom dia, estamos ao vivo. Tem que virar, deixa eu ver como é que eu viro aqui. Faz o inverso, Kleber. Aí, aê, garoto! Tem talento, né? Conexão 8, só vamos esperar o professor Alexandre, mas a gente já pode ir batendo um papo aqui, né? Antes do professor Alexandre entrar. Então, aqui. Vamos fechar a câmera aqui. Fala, Kleber, se apresenta para essa galera aí do agronegócio. Dizem que o agro é pop, é tech. Eu quero saber se é tudo mesmo isso. Tá fechado o teu áudio. Eu acho que tá mutado o teu microfone, Kleber. Isso. Bom, tudo bom, pessoal? Satisfação poder estar compartilhando com vocês esse momento tão bacana, hein? E com certeza, o agro tem muitas coisas boas. Nós que estamos no dia a dia como produtor, nós sabemos o quanto gratificante é poder produzir alimentos, né? Nós sempre falamos que tudo aquilo que nós produzimos e vai para as pessoas vai ser compartilhado num momento muito especial na vida dessas pessoas, que é aquele momento que elas vão sentar para se alimentar em família, muitas vezes com ou sem, mas é aquele momento da alimentação. Então aquilo que nós produzimos está presente num momento muito importante na vida das pessoas. E nós, agricultores, nós entendemos isso. E é muito gratificante saber que o nosso trabalho contribui muito para a vida das pessoas. Muito bem. O Kleber é a nossa referência que a gente tem hoje no agro, né? É um dos painelistas que vai estar falando de inovação, né, no agronegócio e trazendo essas novidades, né? Muitas novidades, né, Kleber? E a gente tem o prazer, né, de trazer o Kleber junto com a Para Impacto, né, que é um dos nossos apoiadores principais, nossa querida Mariângela, né, um abraço, né, e que também ela traz essa conexão, né, junto conosco aqui no evento Conexão 8, né, Mariângela e toda a sua equipe, a nossa sempre gratidão, né? E os nossos fundamentos. Mas não, também a gente não pode deixar de referenciar, né? Nossa idealizadora, Thaisa Trevisan, né? Eu chamo ela de chefe. Ninguém, só eu posso chamar de chefe. E a gente também, então, quer deixar para vocês conduzir, então, o nosso bate-papo de hoje.
Então, obrigado novamente, obrigado, Kleber. Lembrando, né, que o Conexão 8 ele vem com esse intuito para a gente começar a debater frente a tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, trazer todos os setores da economia e criar, né, esse cenário pós os desastres climáticos. E o agronegócio, a agricultura, assim como outros setores da economia, foram diretamente afetados, né? E vocês que estão nessa área sabem muito melhor do que a gente. Então, hoje a gente vai escutar muito de vocês, né? Porque são dois especialistas nessa área. E aí, eu vou começar fazendo uma pergunta para ti, Kleber. Como que você enxerga hoje, né, na agricultura, no agronegócio, tudo que a gente viveu, o que o agricultor tem enfrentado e como as mudanças climáticas estão afetando tanto esse setor tão importante da nossa economia? Antes do Kleber falar, nós vamos apresentar também, então, o professor Alexandre chegou aí, né? Professor Alexandre Gomes Ribeiro, né? Nosso doutor em qualidade ambiental do Instituto Federal. Dá um oizinho para a galera e depois o Kleber faz a contrapartida. Bora lá, gente, bora lá, vamos ver o que vai acontecer aí. Obrigada. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto extremamente preocupante e extremamente gratificante para a gente. Kleber, Bom, contigo. Satisfação aí, professor. Quando nós vamos analisar, muitas vezes é colocado muito a questão das enchentes, né? As enchentes foi assim o efeito de maior impacto negativo que deu nas propriedades em um período muito curto de tempo, né? Mas nós pegamos uma situação aonde o agricultor ele pegou 3 anos de estiagem, aonde comprometeu bastante tanto a questão da produção quanto a questão financeira dele, e depois nós pegamos um período de 1 ano de muita chuva, dificultando poder fazer o plantio na época correta, manejo de solo, uma série de fatores. E a enchente que deu início de maio, aí o estrago foi muito grande. Então, o produtor, ele já vinha passando por algumas dificuldades. E isso foi pesando para ele financeiramente. Nós sempre falamos assim, dentro dessa fala, nós temos o produtor, a família, ali como uma empresa, como alguém apaixonado. Nós colocamos muito que só está na roça quem ama, quem não ama não está lá. Então, por mais que às vezes o produtor passe por diversas dificuldades, toda vez que a semente lança no campo, ou a muda transplantada, ele faz acreditando que ele vai produzir e que ele vai ter sucesso. O produtor sabe que existe uma diferença muito grande, porque na propriedade existe a questão da porteira para dentro, aonde depende do planejamento, do conhecimento, das condições da propriedade dele para o sucesso da atividade. Mas existe um outro fator que é da porteira para fora, aonde entra vários outros fatores, a questão da economia, política, fator climático. Então, vamos ver da porteira para dentro, né? Da porteira para dentro, o produtor, sempre que ele for fazer algo na propriedade dele, ele faz acreditando que aquilo vai dar certo. Ele faz com muito amor. Eu lembro muitas vezes, quando estou fazendo atendimento, da assistência técnica que o pai me dava lá no início. Ele dizia, esta sementinha de milho vai produzir 1 ou 2 espigas, aonde vai servir para alimentar os animais, ou então vai para o mercado para ser farinha, ou qualquer outra situação, ou vai ter lá o milho verde, onde vai alimentar nós. Então, cada sementinha plantado vai ser uma produção que nós vamos ter. O amor, a dedicação. O produtor, ele sempre faz isso com muito amor. E aí sim, aí nós temos o outro fator, que é a questão da porteira para fora. E o que mais está impactuando e que mais, assim, causou danos nas propriedades foi a questão climática, aonde o produtor perdeu tudo. Muitas propriedades não ficou nada dentro de casa, ou às vezes até a casa foi levada embora, perdeu maquinário, instalações. Aquele produtor
que investiu, buscou mais tecnologia, começou a produzir principalmente hortaliças em ambiente protegido, ele perdeu tudo isso aí, né? E isso trouxe um impacto muito grande. E o produtor, ele sabe do investimento na propriedade. Então, ele se organizou por anos para fazer esse investimento e muitas vezes ele ainda não tinha o suficiente. E ele buscou recursos em instituições financeiras. Hoje, esse produtor tem o compromisso, a questão financeira para pagar no banco, e ele não tem a casa, não tem o solo, muitas vezes, e nem a estrutura e nem as plantas. Então, isso trouxe um impacto muito grande, de forma negativa, no desenvolvimento da propriedade. E esse produtor, ele está trabalhando muito forte para poder superar isso, buscando alternativas, e aí sim nós encontramos várias ações sendo feitas. O exemplo do Sebrae, que fez várias atividades, ajudando até na questão de investimento no produtor. Nós temos o Senar, com várias atividades a campo, com orientação técnica, visita, coleta e amostra de solo, para se estudar, montar uma estratégia melhor de desenvolver e recuperar esse solo. Nós temos as entidades municipais, ali tem Secretaria da Agricultura, os sindicatos rurais ou dos trabalhadores, a Emater, as cooperativas, todas buscando alternativa para ajudar esse agricultor. E aí sim o produtor, a família, né? Eles buscando alternativa, buscando parcerias, vendo formas de conseguir melhorar isso, muitas vezes migrando para uma outra atividade com custo e investimento menor para conseguir dar o giro na propriedade. Então hoje nós encontramos uma situação no Rio Grande do Sul, mais ou menos dentro dessas condições. Mas aquele produtor que aonde a água não chegou até a propriedade. Mas nós tivemos, tem municípios que o mês de junho não deu 15 horas de sol. A planta, ela precisa de sol para produzir. 95% do que é produzido de manejo de produção vegetal, 95% vem do sol. Então, até aquele produtor que não teve a sua área alagada, ele foi prejudicado porque as plantas não desenvolvem. Exemplo de produtores com produção média aí de 70, 80 quilos de morango por semana, está produzindo 1, 2, 3 quilos, mas o custo está lá, né? Então, hoje a propriedade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ela está enfrentando bastante dificuldades na questão de produtividade. Alexandre, e como que tu vê esse ponto de vista que o Kleber colocou aqui na educação, sendo que alguns alunos também eles têm essa dificuldade e tiveram também essa dificuldade, embora nós em Bento pegamos mais a parte do interior, né? E como que tu vê também, qual é o teu olhar sobre isso? Essa questão que o Kleber colocou, eu acho que é fundamental. E dessa vez o Rio Grande do Sul foi afetado por uma situação fora porteira, como disse o Kleber, de fora da porteira, que é a questão climática, né? E essa questão climática, ele não está nos afetando somente o sul, né? Se a gente pensar a nível global, está acontecendo a nível global. Tem regiões que a gente não tem chuva, e aí a gente tem uma seca muito grande. Tem regiões que a gente tem uma chuva muito grande e não tem períodos de sol, como o Kleber colocou, e a planta, como na sua fase vegetativa, ela tem que ter um período de sol, um período de escuro, uma determinada umidade, né? E o que vem acontecendo é o seguinte: os nossos alunos, eles estão passando por uma readequação do sistema produtivo deles, né? Todos estão procurando, primeiro, diversificar, para não ficar na dependência de uma única só cultura, ou, vamos dizer assim, né, como
o pessoal gosta de falar, né, da monocultura, né? Nós aqui da região de Bento temos uma monocultura muito forte, que é a da videira, né? Nada contra a videira, né? Mas é uma monocultura e ela está muito forte, está inserida na região, é uma questão cultural, tem legislação específica para videira, o Código Florestal fala diretamente da região, da nossa região da uva e do vinho aqui, né? Então, o produtor hoje está procurando diversificar, os nossos alunos estão procurando diversificar, através do morango, que é uma atividade coberta, ou até mesmo videiras com cobertura, mas aí a gente tem outros efeitos aqui na nossa região que são extremamente delicados. O nosso inverno é um inverno extremamente úmido, né? E isso, conforme é a planta, conforme é o fruto que a gente tem, ele não vai desenvolver bem. Então a gente vai precisar colocar mais defensivos do que o necessário e muitas vezes afetando até mesmo a qualidade do solo, né? Mas o que aconteceu aqui no sul em relação a esse fenômeno climático foi uma situação excepcional. E se a gente vê a agricultura na história, né, vindo lá desde a época dos romanos, gregos, egípcios, né, Mesopotâmia e por aí vai, todas as agriculturas eram feitas, né, em várzea de rio, né, e era aproveitada as várzeas dos rios para, quando a gente tinha enchente, a elevação do nível, os nutrientes vinham para aquela região de várzea. Quando o nível do rio baixava, ele voltava à calha inicial dele, aquela região estava fértil para produzir normalmente, né? Só que nós temos uma questão que eu acho que é bem mais profunda e é fora porteira, né? E é fora porteira, como o Kleber colocou, né? Que é o seguinte: nós exaurimos os sistemas. Nós estamos exaurindo os sistemas. Nós estamos cada vez mais aumentando o nosso nível de produtividade porque a gente precisa mais alimento, a gente tem a necessidade de mais alimento, né? Então, se a gente pensar efetivamente, não é nada, né, nada pessoal e nada contra, mas nós entramos em equilíbrio onde a quantidade de recursos que o planeta pode nos fornecer e a quantidade de recursos que a população teria que consumir foi em 1982. Então, de lá para cá, a gente nunca teve uma diminuição da quantidade de população. A gente sempre teve um aumento, a gente está estando numa crescente. E nós temos a necessidade de suprir essa demanda. De que maneira? Muitas vezes exaurindo sistemas e aí causando efeitos climáticos que a gente não tem condições, não sabe o que está acontecendo. Por mais estudos que a gente faça, a gente não tem um sistema de previsão que ia acontecer algo dessa magnitude no Rio Grande do Sul. Temos alguns modelos que a gente faz rodar via computador, com alguns dados, com algumas séries históricas, mas nada que nos mostrasse que aconteceria isso, dessa magnitude. E aí a questão e eu vejo que as coisas têm que ser bem mais, a discussão tem que ser um pouco mais ampliada, né? O que nós estamos fazendo hoje dentro das propriedades? É o que eu coloco para os meus alunos. O que vocês estão fazendo dentro das propriedades de vocês? Qual é a diversificação que vocês estão fazendo? Vocês estão ficando na mão de uma única produção, de um único sistema de produção. Se vocês estão ficando em cima de um único sistema de produção, vocês estão reféns de uma situação. Bom, se a minha produção esse ano não der, por qualquer coisa, mesmo incidência de luz, como o Kleber colocou, bom, e aí? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou fazer o meu sistema rodar da porteira para dentro? Então, esses questionamentos que a gente tem que fazer. Cada vez mais nós estamos exaurindo o sistema,
para aumentar os nossos níveis de produção. Não estou questionando a produção, não, eu acho que o agricultor é isso mesmo, os caras são, na minha opinião, são heróis, aplauso para eles, né? Eu sempre digo, graças a Deus que a gente tem alguém que ama a agricultura, né? Porque senão a gente não conseguiria sobreviver. Mas eu vejo também que muitos agricultores estão refém de uma monocultura. Claro. Bom. Desculpa. Bom, Alexandre, te escutar. Não, escutar. Eu digo que o Kleber, só na fala dele a gente vê esse entusiasmo de estar, né, de frente ali com o agricultor. E o Alexandre traz essa questão bem técnica, né, Alexandre? E também tá ali com os estudantes e quem vai estar na lida também, né? Uma coisa que quando a gente diz em relação a quantidade de alimento que a gente produz, aí Alexandre pode me corrigir, mas o número que a gente tem, né, o Kleber também, é que de cada 4 quilos que a gente produz, 3 a gente desperdiça. Seja ele no campo, seja ele no transporte, seja ele no supermercado, seja ele no nosso preparo, né? Então, não é que a gente não produz uma quantidade suficiente, é que a nossa forma ainda de manejo, de utilização, temos um desperdício muito grande. Eu acho que esse também é um fator, né, que a gente tem aí dentro do processo, eu digo, produtivo. E quando o Alexandre traz também essa questão do planeta, quando eu dava aula, e eu sempre dizia assim para os meus alunos, né, quando a gente fala em recurso natural, é como se eu pegasse o meu salário todo mês, né, no final do ano eu gastasse 30% a mais do que eu ganho. Em algum momento os credores vão bater na minha porta, né? É a analogia que eu faço em relação aos recursos naturais. Hoje o planeta não tem condição de nos dar todo esse suporte, né? Mas claro que aqui entraria numa discussão também de recurso, né? Mas essa questão de sustentabilidade na área ambiental e olhar para processos mais inovadores e mais sustentáveis, precisamos pensar nisso também, essa inovação na agricultura. E essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês: de que forma a gente pode inovar, né, na agricultura, de que forma a gente pode pensar em dar uma solução para esses produtores, né, nesse momento que a gente está vivendo, não só no plantio de solo, mas em outras formas. Como vocês veem, assim, para que eles consigam sair dessa situação, né, num período mais curto, né? O Kleber, onde estávamos conversando, ele disse que a gente precisa de uns 5 anos no mínimo para recuperar. Mas o que a gente consegue fazer de uma forma mais rápida também, né? Antes do Kleber responder, tem um internauta que diz, né, talvez isso já seja uma solução, né? Diminuir o desperdício dos alimentos, né, da porteira para fora, transporte, Ceasa, entre outros. Então aqui fica, depois vocês podem dar essa resposta após, né, vocês responderem a Thaisa. A gente pode dar uma resposta também para os nossos seguidores e os nossos internautas que estão aqui, né? Acredito que seja o pessoal que acompanha, né, o agro e, né, tanto o Kleber quanto o Alexandre. Então eu deixo para vocês que são técnicos responder isso. Bora lá, Kleber, vai lá. Sim, vamos colocar por etapas aqui, né? Quando nós falamos em inovação, geralmente nós falamos em fazer algo novo, né? Inovar algo que não é feito. Muitas vezes, inovar na propriedade, a gente sempre fala, como eu consigo melhorar tanto na parte de produção quanto financeira de uma propriedade? Primeiro passo, um diagnóstico. O que eu faço lá na propriedade? Como eu faço? Por que eu faço desse jeito? Para que eu possa entender e ver onde estão os gargalos. Porque a inovação, muitas vezes, as pessoas entendem que é investir dinheiro na propriedade. Vou citar vários exemplos para vocês. Nós iniciamos um projeto em 2004 e 2005 na região de Frederico Westphalen, onde se falava em aumentar a produção de leite, bovinocultura de leite. Nós queríamos aumentar. Vamos ter que comprar vacas de maior potencial genético, um monte assim de ideias. Bom, mas o primeiro passo é o quê? Diagnóstico.
Fomos fazer o diagnóstico nas propriedades e aonde que nós encontramos o maior gargalo que estava baixando produtividade. O intervalo entre partos. O normal é a cada 12, 14 meses ter um animal parir para manter uma constância de leite, uma produção média boa, alta. A média estava de 26 a 28 meses. Então, o primeiro passo ali era o quê? Melhorar a nutrição dos animais e entender o porquê que estava dando tanta repetição de cobertura nos animais, para depois se pensar nos próximos passos. Claro, sempre num conjunto, né? Às vezes tu pega a propriedade, o produtor tem 3, 4 atividades. As 3, 4 podem estar dando retorno para ele, como daqui a pouco uma atividade está sugando o lucro e muito trabalho da propriedade. O diagnóstico permite nós analisarmos. Bom, outro detalhe que é muito importante, quando nós vamos falar em inovação, nós precisamos ter essa leitura. Já teve situações de propriedades onde se chamaram, o produtor levou um curso com consultoria para a propriedade dele. Casal, acima de 50 anos, a filha fazendo faculdade, e a ideia da família era fazer o quê? Plantar pepino em ambiente protegido, colher e industrializar esse pepino. Fomos fazer uma média de produção para viabilizar uma agroindústria, já demandava no mínimo 5 mãos de obras, 8 horas por dia. A família tinha 2 mãos e meia. Dentro da agroindústria, uma pessoa envidra no máximo 250 vidros dia. Tinha dias que eles iam ter que envidrar 3.000 vidros. Iam precisar de 12 pessoas. Então, eles tinham um projeto magnífico, muito, muito bom, buscando cultivares produtivas, manejo, irrigação fértil, mas eles esqueceram de avaliar o quanto de mão de obra precisava para aquilo. Às vezes o produtor ele entra numa atividade que produz bem, na diversificação ou numa só atividade, mas ele acaba esquecendo quanto de mão de obra precisa para produzir. Um outro exemplo de uma família que já vinha com muita mão de obra, demanda na propriedade, e investir na produção de morango. Então, nas horas de folga, às vezes, em alguns períodos do ano, eles tinham meio-dia disponível. Iam investir 20.000 plantas de morango. 20.000 plantas de morango hoje requer, se pensar em 8 horas por dia, mais um dia por semana para fazer negócios, buscar conhecimento, interagir, precisa 2 pessoas. Eles iam botar uma estrutura, um alto investimento na propriedade, não tinha mão de obra para cuidar direito daquilo. Então, eles iam colher e iam acabar vendendo para um atravessador, ou muitas vezes um preço muito baixo para não perder, prejudicando o mercado, né, quando vem uma oferta muito baixa, e também comprometendo todas as outras atividades. Então, quando a gente fala em inovação dentro de uma propriedade, nós temos que pensar em fazer algo que muitas vezes não é feita, que é o diagnóstico. O potencial. Um outro exemplo para vocês da importância do diagnóstico. Produtor fazer investimento em produzir alface, ampliar, diversificar a propriedade. Trabalhava com ovelhas para comercialização de lã e para o frigorífico, e como tinha o filho e a filha com 12, 14 anos na propriedade, e eles gostariam que os filhos dessem sequência, os pais estavam investindo em produzir hortaliças. Mas a família, ela estava a mais de 30 quilômetros da cidade. Eles iam investir numa produção de 200 pés de alface por entrega. Estrada, difícil acesso. Quando chovia muito, dificilmente conseguiam sair da propriedade. Então, como que eles iam ter sucesso nessa atividade? E como sugestão, através de um diagnóstico, tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora, nós chegamos num consenso com a família de que o mais viável financeiramente para eles, com garantia de produtividade, seria investir na moranga cabutiá, onde hoje a família trabalha com mais de 20 hectares e se tornou a principal fonte de renda, onde os filhos eles estão na linha de frente, fazendo o gerenciamento e ajudando os pais na atividade. Então,
Inovação, muitas vezes, é inovar, fazer algo que não é feito. Muitas vezes nós não fizemos o diagnóstico na nossa propriedade, ou a questão dos registros, o quanto está custando um pé de alface. Quando eu sei o quanto custa, eu sei o que fazer para reduzir esse custo, ou a que preço eu posso vender, se eu continuo na atividade ou não. Inovar é pensar em buscar formas de trabalhar na propriedade aonde eu consigo levar em consideração a sustentabilidade que eu falo em primeiro passo financeiro. Ele tem que dar lucro. O produtor que não tem dinheiro no bolso, ele não consegue trabalhar o saneamento básico na propriedade dele. Ele não consegue melhorar a propriedade, investir na propriedade. Então tem que ter essa questão da questão financeira. O produtor, a atividade que ele vai desenvolver na propriedade tem que dar retorno. Essa atividade não pode deixar ele escravo de domingo a domingo. Então ele tem que achar formas dele conseguir ter uma vida social, tanto com a família quanto sair buscar conhecimento. A inovação está muito ligada com a formação contínua. O produtor ele precisa estar de forma contínua buscando conhecimento. E aí entra a questão ambiental. O produtor ele é muito preocupado com o meio ambiente. Nas consultorias, nos atendimentos que nós realizamos nas propriedades, nós encontramos muito uma grande preocupação do produtor em deixar aquela propriedade, tanto na questão de produção quanto ambiental, igual ou melhor do que ele pegou para as gerações futuras. Então o produtor ele tem muito isso. Então quando nós pensamos num planejamento que leva em consideração a sustentabilidade financeira, social e ambiental, nós estamos no caminho certo. Onde esse produtor ele tem que analisar, nós sempre brincamos, desenha a propriedade daqui a 10 anos, como ela vai estar? Nunca pensei. Nós precisamos de objetivos e metas. Em cima disso a gente consegue traçar um planejamento. Cada propriedade tem que ser olhada de forma personalizada. Dentro da inovação, nós pegamos situações de produtores onde queria muito a família, um tocava a propriedade, os demais trabalhavam fora. A família queria muito trabalhar junto na propriedade, mas área pequena, pouca água disponível. Então, o que nós fizemos em planejamento junto? Montamos sistemas de hortaliças em circuito fechado, onde você reaproveita a água e o adubo, você não perde. Um estilo hidroponia num sistema com substrato, onde nós iniciamos uma bancadinha com o valor de investimento de 3,5 milhões e potencial de produção de 700 pés de alface mês. Hoje a família trabalha com 6 bancadas. Foi passo a passo construindo. Por que eu falo isso para vocês? Uma propriedade rural, ela é diferente de uma empresa na cidade. Eu tenho uma loja de roupa, agora estação primavera. Eu vou lá, troco tudo, trabalho. Entrou verão, inverno, outono, eu consigo fazer. No mercado, agora a tendência é vender mais um produto, bota mais foco nisso. Na propriedade, melhorar o que o produtor está fazendo, ou ele migrar para uma outra atividade, isso às vezes leva anos. Muitos produtores que trabalham com tabaco, eles quiseram ter uma outra fonte de renda, alface, repolho, tomate, moranguinho, e ir para essa linha. Então, eles trabalharam esses 4, 5 anos para conseguir sair de uma atividade e entrar para outra. Muitas vezes, ir para a fruticultura, para você chegar num pico de produção ali, vai 4 anos. Então, precisa esse planejamento. Agora, quando nós falamos essas propriedades que foram atingidas, elas não podem esperar 4, 5 anos. Então, nós temos que inovar com algo que seja investimento baixo. Nós temos o exemplo de algumas culturas como o aipim, a batata doce, o chuchu, que são culturas que você investe pouco e você tem um retorno no máximo em 1 ano. Além de outras culturas, né? Mas pensando num período curto de 1 ano, algumas alternativas de investimento baixo.
áreas que foram totalmente comprometidas, não ficou nada de solo. Pensar aí para plasticultura, tudo tem que ser analisado, a questão financeira, algo que ajuda muito, e cada vez nós estamos buscando mais força em cima disso, trabalhando a união dos produtores. Isso também é uma inovação, os produtores se unir. Hoje nós estamos aqui fazendo a live, eu estou em Sarandi, dentro de uma cooperativa, onde nós estávamos discutindo estratégias de como ajudar esses produtores a melhorar sua produção e ter uma produtividade de forma contínua no decorrer do ano. Não ter muita oferta e pouca oferta. Estratégias. O Márcio, que está aqui ao meu lado, pode se apresentar aqui, Márcio. O Márcio faz parte da cooperativa. E o Márcio, ele é um produtor que também contribui junto. Então, em vez de cada produtor botar a mercadoria no seu veículo e de porta em porta vender, traz até a cooperativa leva até as distribuições aonde precisa. Isso gera um impacto menor na questão ambiental, porque é um veículo deslocando muita mercadoria, em vez de vários veículos fazendo isso. O produtor, em vez de estar lá na propriedade produzindo e às vezes um dia para fazer a entrega, em 2 horas ele traz até a cooperativa, volta para casa e aumenta a produção dele, aumenta o lucro, aumenta toda essa linha. E também nós estamos trabalhando muito forte, e é muito importante, é a questão da sucessão familiar. Nós temos um exemplo muito bacana em Engenho Velho, com a família do Natan, que o Natan é um jovem que também está participando junto, e trazer o jovem junto para o debate, o quanto é importante. E aqui nós estamos com ele, olha só. Vocês nunca... Gente, olha como é importante, né? E eu queria também, Kleber, agora passar para o Alexandre falar um pouquinho também sobre esses 3 sistemas de plantio com solução em frente ao contexto que vivemos. Então, eu queria que vocês trouxessem, né, essa inovação, apesar que uma pessoa colocou ali também, né, um outro internauta, colocou que a inovação, às vezes, é fazer o básico bem feito. Né? Eu sempre falo dentro, né, vou falar eu como comunicadora, né, digital ou, né, como a parte tecnológica, eu sempre digo assim, fazer o básico bem feito é o teu compromisso primórdio, né? É o teu principal propósito quando você abre uma empresa e você abre um negócio, né? Ter o compromisso, essa primazia de fazer o básico bem feito já é a tua responsabilidade principal. Então a gente não vai tocar numa premissa básica. Embora, às vezes, né, quando a gente começa a tangibilizar um processo e trazer no agronegócio, porque, claro que é uma agricultura, geralmente a agricultura ela é familiar e muitas vezes a gente não tem esse diagnóstico, né, Kleber, como você falou, né? Então, acredito que seja isso. Mas eu sei que vocês dois fazem a parte também de uma parte tecnológica, aonde vocês trazem, né, não só o solo, mas trazem a água, né, como um dos atores principais aqui dentro, né, dessa diversificação dessa tecnologia, né? Alexandre, fala um pouquinho e depois, Kleber, também eu queria o teu olhar sobre isso também. Em relação à inovação, eu acho que a questão que o Kleber colocou, eu acho que é sensacional. O diagnóstico tem que ser feito em todo momento, em todo o processo. Se esse diagnóstico não ocorrer, não adianta. E a questão de inovação vem de encontro com o que o nosso internauta ali comentou. O básico, muitas vezes, é o que funciona. Eu brinco com os meus alunos que inovar é uma coisa extremamente delicada. E eu coloco para eles o seguinte: me vendam uma pedra. E eu levo a pedra para a sala de aula e peço para eles me venderem uma pedra. E botem a inovação, botem a mente a funcionar, pesquisem, façam como vocês quiserem, como acharem melhor o que vocês querem fazer com essa pedra. Então surge
diferentes ideias de uma coisa extremamente simples, que é uma pedra. Né? E o inovar hoje não é questões de drone fazendo pulverização, de pivô colocando sistemas de... Não é isso. Esses sistemas funcionam muito bem quando a gente tem solo, quando a gente não tem problema climático. Mas quando a gente tem esses problemas, o que fazer? Aquilo que o Kleber estava colocando. Nós temos regiões hoje no Rio Grande do Sul que nós não temos solo. O que é solo? Solo fértil, aquela camada de 30, 40 centímetros que eu tenho troca de nutriente na raiz da planta. Eu não tenho, desapareceu. O que esse produtor vai fazer? E é o que o Kleber colocou. O produtor não pode esperar 3, 4 anos, 10, 15, 20 anos para voltar a produzir. Ele precisa agora. Nós temos hoje, dentro da instituição, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves, eu faço uma linha de pesquisa já faz 4 anos, já vai para 5 anos, né, que é com aquaponia. O que é? Não é mistério nenhum, os gregos já faziam, os romanos já faziam, só que nós esquecemos um pouco disso. Que é o quê? A recirculação da água, como o Kleber coloca, certo? Só que nós fizemos em sistema hidropônico, aonde a gente utiliza peixe, planta e água, e fecha esse circuito, certo? Hoje nós temos um sistema montado, né? Nós temos, na realidade, 3 sistemas montados. Eu tenho um dentro do campus, Bento Gonçalves, que nós estamos reestruturando, né? E nós temos 2 outros sistemas em ambientes separados, que são um na penitenciária de Canela e outro sendo implantado na penitenciária de Bento Gonçalves. Qual é a ideia disso? Eu não preciso ter solo. Eu preciso ter uma área mínima que eu consiga produzir aquilo que o Kleber colocou. O Kleber colocou muito bem. O pessoal começou com uma bancada com R$3.500, eles produzem 700 pés de alface, alface esse ano já foi demais, bota rúcula, bota um tempero verde, né? Diversifica dentro desse tempo, que é um tempo de produção extremamente curto. Então, o que nós temos de proposta hoje? Não é inovadora, é simplesmente uma visão diferente do que temos. Ou seja, vamos sair fora do quadrado e vamos olhar fora do quadrado. É isso que a gente precisa hoje. E isso que a gente não tem hoje. E é a fase do diagnóstico que nos dá essa visão fora do quadrado ou fora de dentro da propriedade. O que eu posso fazer? Eu tenho sistemas inovadores sensacionais. Eu tenho uma aluna que está trabalhando no Chile que ela produz videira no deserto. Cara, videira no deserto. Desertos. E o Kleber sabe, solo infértil, não tem nutriente, certo? O que ela faz? Gotejamento, fertirrigação. E consegue sensacional, uma produção sensacional e vinhos maravilhosos, entende? Então nós temos inovações e eu trabalho com uma que não é nova, mas é extremamente plausível. Tanto é plausível que nós fizemos hoje eu faço parte, né? Eu fui fundador da Associação Brasileira de Aquaponia. Então é um grupo de aquaponistas, entusiastas da aquaponia, que se reuniu e formamos a associação. Né? Eu até pouco tempo atrás, eu era diretor da divisão acadêmica, onde a gente conversava entre os professores, nós colocávamos os nossos projetos, víamos o que a gente podia fazer e montávamos modelos que podem ser aplicados na propriedade. Então lá dentro nós tínhamos engenheiros agrônomos, nós tínhamos o pessoal do Senar, o pessoal do Senai, o pessoal do SESC, de todo o Sistema S, pessoal de várias instituições federais, e é o que eu digo assim, os vários cabeções, né? Se vocês olharem, né? Cabeções são os caras que pensam, olha o meu Kleber, né? Nós temos uma, né? Desculpa a brincadeira, tá? Mas a gente juntou uma galera que é extremamente estudiosa sobre isso, e a gente fez o quê? Montou um sistema que a gente pode encaixar dentro, por exemplo, do programa Safra, que foi lançado agora. Né? Pode-se entrar num sistema de financiamento via cooperativa.
né, que o Kleber colocou, a questão da cooperativa, do cooperativismo é fundamental hoje. É inovador? Não, não é inovador, mas é o básico funcionando. E é isso que a gente precisa, que o básico funcione. Porque hoje no Brasil, desculpe o comentário aqui, né? Mas é uma coisa que eu sinto. Hoje no Brasil nós estamos preocupados em ter sistemas altamente tecnológicos, funcionais, satélite, tablet, papapá, programa, app, tititi, tatatá. Mas a gente não tem o básico, que é o quê? Nós não temos água dentro da propriedade. Nós não temos mão de obra qualificada para trabalhar. Não adianta a gente ter um sistema inovador top de linha se a gente não tem mão de obra qualificada. Não adianta a gente ter um sistema top de linha se eu não tenho água dentro da propriedade. Como é que nós vamos falar sobre isso? Como é que nós vamos trabalhar sobre isso com inovação, sabendo disso? Nós não temos solo para trabalhar, gente. Desculpe, nós não temos solo, nós não temos água. Professor, mas deu uma enxurrada d'água agora. Sim, mas de onde é que foi parar essa água? Se vocês olharem agora, nós vamos ver. Desculpe, só para finalizar, Débora. Tá? Agora nós vamos entrar num período de seca. Não vamos ter água. E aí? Não armazenamos. Como é que vai ser? Como é que nós vamos ser inovador? É essa a pergunta. Então, hoje eu tenho um sistema, só para fechar. Hoje nós temos um sistema, né, que tem um projeto, eu tenho um projeto pré-definido, que ele roda em torno de 380 mil reais, entra dentro do programa Safra ali, né? E com um retorno de 2, 3 anos, o produtor já começa a ter o retorno do investimento e ele começa a produzir a partir de 45 dias, que é o ciclo da alface lá, né? O Kleber sabe, ou o ciclo das folhosas de uma maneira, né? Em geral. Então isso a gente já está... Eu estou finalizando ele para a gente começar a botar ele a rodar e começar a chegar no pessoal e dizer, nós temos isso aqui funciona, tem experimentos, é uma coisa que funciona, os testes que o Kleber faz lá, eu tenho os testes de laboratório aqui, então a gente vai implementando isso. Então esse é um sistema que não é inovador, mas é o básico funcionando. E a gente precisa do básico. Kleber, fala um pouquinho, né, nesses minutos finais que a gente está indo, né, para a finalização do nosso bate-papo, e tá bom esse negócio, né? Eu queria um vinho do deserto. Eu me falar em vinho do deserto, eu acho que eu quero. Eu também. Vai ter que vai ter que encomendar, Alexandre. Antes de começar a palavra. Como quem está nos assistindo, é isso que eu digo, né? Hoje nós ia mais ouvir do que falar, porque são duas pessoas com muito conhecimento na área deles, né? E quando a gente fala, né, do agronegócio, da agricultura, olha quantos desafios a gente tem, né? Inclusive fazer esse básico realmente bem feito. E a gente sente também lá na mesa, né? O valor hoje do produto que a gente está comprando é decorrente de todo esse cenário que a gente está vivendo, né? Porque para o produtor, realmente a situação, né? O Kleber que às vezes está mais ali, tá desafiadora, tá difícil por tudo que viveu, por realmente esses períodos de seca, né? A minha mãe também produz, né? Então eu também sei. E passamos um período de chuva e agora as previsões é que tenhamos novamente um período de seca, né? Então, realmente, temos vários desafios aí. Escutar vocês falar dessa questão de inovação é realmente isso, né? Primeiro, precisamos fazer o básico, né? E inovar, eu enxergo muitas vezes que é não trazer essas soluções que o Alexandre às vezes traz, né? Trouxe aqui muito bem colocado, sei lá, se é o drone, se é a medição, mas é fazer diferente, né? Ou melhor a cada dia. Isso também é inovar, né? Dentro do que eu faço hoje. Como eu posso inovar amanhã e fazer diferente, né? Do que eu fiz hoje. Isso, porque às vezes quando a gente fala o tema inovação, já realmente parece algo assim, que vamos fazer coisas muito mais tecnológicas, né? É que a gente tem dois pontos bem distintos, né? A gente tem o Alexandre enquanto professor sala de aula e a gente tem o Kleber, né, no campo direto, né, indiretamente e diretamente com o produtor, né?
Então, a gente procurou aproximar, né, o campo da sala de aula e a sala de aula para o campo, né? Então, eu acredito que isso seja algo bem... algo inovador, a gente já fez algo inovador aqui, né? Então, Kleber, a gente também queria, né, esse teu parecer enquanto está full time no campo. Isso aí. Quando nós falamos nessa questão dessas áreas, principalmente propriedades que têm pouca água disponível ou que foram muito afetadas com a questão das enchentes, tem a opção hoje de se trabalhar na calha com substrato em circuito fechado, com recolhimento, e nós temos a opção de trabalhar no sistema hidropônico e nós temos a opção de trabalhar cultivo em vaso. E aí volto a ressaltar para vocês uma grande importância que nós temos, que é empresas comprometidas. Eu vejo o povo hoje muito unido. Vou citar 3 exemplos de empresas para vocês aqui. Por exemplo, a Sabiá desenvolveu uma calha com recolhimento. O produtor vai lá e ele consegue reaproveitar essa solução cultivando no substrato. Investiu em pesquisa, em tecnologia, buscou consultores, professores, produtores e foi ajustando. Nós temos a parte da hidroponia, uma empresa que investiu muito em pesquisa, e aqui eu quero deixar um abraço especial pro Adriano Trevisan, que foi meu mestre em hidroponia, que me ensinou muito. Em contribuição com a Schaefer, desenvolveu perfis hidropônicos perfeitos para serem utilizados na produção, com todos os detalhes técnicos. Tu olha uma coisa simples, mas muito detalhe. E quando nós falamos em vaso, nós temos o exemplo do Márcio Bueno, que é um empreendedor nato, tem assim, não é só no sangue, sabe? Ele é um cara fantástico. Ele inovou o sistema de cultivo no vaso, aonde ele desenvolveu um vaso um pouco diferente, aonde você não perde a solução nutritiva e a planta reaproveita tudo. Então, nós temos pessoas apaixonadas que têm a vivência do campo e nos traz características e ganhos fantásticos. Dentro desses 3 sistemas, nós conseguimos ter uma redução aí de 40% a 60% de insumos. A água nem se fala. Um pé de alface produzido a campo, com controle de irrigação, nós estamos falando em 14 a 16 litros por planta para você colher. Desculpa, de 40 a 60 litros. Vou plantar um pé de alface, vou colher um pé de alface no campo, com 250, 300 gramas, vai ter uma demanda de 40 a 60 litros. Na hidroponia, no vaso ou no sistema de calha circuito fechado, vai para 14 litros. Eu consigo produzir mais do que 3 pés de alface com o mesmo volume de água utilizado. Então isso é muito bacana. Então, assim, inovação às vezes é você investir e olhar os detalhes e aprimorar e fazer algo ali diferente que não era feito, trazendo benefícios para quem está trabalhando nessa linha. E eu gostaria muito de utilizar um minutinho do tempo aqui para que o Márcio falasse o quanto contribuiu na propriedade dele a ação da cooperativa dentro do desenvolvimento e crescimento. E o Natan, uns 2 minutinhos, Natan, falasse um pouquinho dos desafios da sucessão familiar e qual é o segredo para isso acontecer. O Natan é uma propriedade que vale a pena a gente trabalhar como referência pela dedicação da família. Vou passar para o Márcio e depois para o Natan, coisinha rápido, para não também. Isso mas o quanto é importante nós muito, gente. Olha só como que a gente conecta, né? A gente conectou o Kleber, ele já está fazendo parte do cooperativismo, né? Junto com o produtor. A gente vai ter aqui uma palavra do produtor na realidade, como funciona. Então, isso é Conexão 8. É esse o nosso intuito, né? Esse é o objetivo, quando né? a gente pensou no evento trazer os especialistas da área, mas escutar quem de fato está vivendo a situação. Muito obrigado, Kleber, também por trazer eles, né? Vai lá, Márcio, queremos te ouvir. Bem breve, né? Então, primeiramente agradecer o Kleber
e a conexão ali por essa oportunidade da gente poder estar participando desse debate que com certeza nos engrandece no conhecimento, enfim, né? Saber que tem pessoas, né, discutindo desenvolvimento, inovação, agricultura, né? Para nós isso é importante porque a gente está lá no dia a dia produzindo alimentos, né? Que é a nossa função. E estamos contribuindo hoje aqui com uma cooperativa de produção, uma pequena cooperativa que iniciou exatamente porque, né, nós tínhamos um conjunto de pequenos proprietários de terra, né, produzindo alimentos e com dificuldade de acessar alguns tipos de mercado. E o negócio que se inovou então para que para nós, né, foi algo que solucionou um problema ou facilitou o acesso aos mercados, foi exatamente o cooperativismo, né? Com investimento menor do que muitas vezes uma empresa de outro formato, né, acaba criando melhores condições aí de resultado também para os associados, para as propriedades aí dos nossos agricultores associados. Né? Então, o cooperativismo, ele acaba vindo, né, como algo que complementa, né, a ação da nossa propriedade na produção e dialoga exatamente com as grandes dificuldades que a gente tem, né? E hoje, além de buscar mercado, né, através do Senar, o Kleber, enfim, tem nos ajudado muito no conhecimento técnico, né, para a gente poder incrementar ainda mais a nossa produção com menos desperdício, melhor qualidade, né, para que a gente possa atender cada vez melhor ali o consumidor final, que com certeza, né, merece um alimento cada vez melhor. Então, agradecer essa oportunidade e parabenizar mais uma vez ali a Conexão aí por esse excelente trabalho. Obrigada. Parabéns pela iniciativa aí, Márcio. Agradecemos, né? Como Alexandre. Obrigado. Parabéns pela iniciativa do Márcio aí, da cooperativa. Isso é sensacional, isso é fantástico. Excelente. Temos que ter mais, Márcio. Temos que ter mais. A ideia tem que ser para diante. Nós que agradecemos aí. Temos também de inovação. Exatamente. Nós também, enquanto chega o Natan, a gente também quer parabenizar, né, todos os nossos parceiros que estão aqui, né, também Matana Frutas, né, que está aqui nos parabenizando pelo evento. São pessoas como vocês que fazem a gente fazer esse tipo de conexão, né, e criar espaços e ambientar espaços, né, que sejam de fala do agronegócio. E de escuta, né? Vamos lá. Oi, pessoal. Escutar você. Tá ok, pessoal. Muito agradecido pela oportunidade de prestigiar também, participar desse evento. É de extrema importância para nós, jovens que estamos no campo, estamos usando o nosso sapato nesse momento, e falar um pouco aí das questões, dos desafios que encontramos na agricultura, a realidade da agricultura que nós temos. Um desafio hoje, que nós falamos anteriormente com o Kleber aqui na cooperativa, são as inovações. As inovações, elas são conforme a realidade do agricultor, o tamanho dele, o porte dele. É exatamente isso. Seria basicamente um exemplo, vamos citar. O Kleber ou alguém aqui da cooperativa chegar com uma chave para mim, deu uma Ferrari, e querer dar para mim, sabendo que a minha experiência sempre foi andar de Fiat Uno ou de estrada. E eu não vou saber administrar essas inovações, as tecnologias. Então nós temos que nos adequar conforme a nossa realidade. E pensando nisso, entra muito a questão dos investimentos, porque para nós conseguirmos inovar, nós temos que ter investimentos. E isso, na agricultura, é muito importante. A gestão do negócio é de extrema importância. Hoje a gente está vendo na mídia uma coisa que traz um pouco da nossa realidade, mas que também ela manipula um pouco. Hoje botina, chapéu e musiquinha nos stories. É muito bacana. Mas a realidade da agricultura, basicamente, é caneta baratinha de 50 centavos, um rascunho e calculadora. Basicamente é isso.
é nós trabalharmos com custos, sabermos o que nós estamos investindo, quais os pontos que nós podemos reduzir os custos e conseguir ampliar nossos negócios, nossos empreendimentos. E isso é um desafio nos dias de hoje. Um desafio também que a gente percebe é a questão da sucessão, de suceder a propriedade. A maioria dos jovens que eu percebi no momento da minha qualificação foi que ficou anos lá fora, muitos conhecimentos adquiridos e voltar para a propriedade com aquela obesidade de informações, conhecimentos, e isso ter muito atrito com a cultura que estava na família, com os pais, com os familiares. E isso gera muito atrito. Então, isso também é uma questão de adequação. A questão do clima também. Nós, falando anteriormente dos acontecimentos de algum tempo atrás que aconteceu com essas chuvaradas secas, é nós pensarmos em nos adequar. Por que nos adequar? Porque cada ano é um ano. Tentarmos conseguir materiais, tecnologias que consigam trazer para nós produção, mas que também consigam se adaptar a essas mudanças no clima. Materiais mais rústicos, de baixo custo, e ter uma visão. Nós temos que ter muita visualização das realidades do que é. Falar um pouco das alternativas que podem ser utilizadas hoje nas propriedades. Eu acredito que a pequena propriedade é a diversificação. Se nós não temos diversificação, não existe. Hoje, eu vou usar um exemplo. Estou um pouco nervoso, pessoal. Tem problema, tu tá dando show aí tu vem dizer que o agro não é tech, não é bombacha, não é musiquinha. Não, peraí, cara, eu já vou querer a tua participação num palco. Eu já quero o Natan ali num palco principal aí, trazendo o jovem para o nosso evento, né, Natan? Fica à vontade. Só vai ter que ser rápido, porque a gente tem 1 hora de live aqui. Tá, ok, pessoal. Vou ser o máximo possível aqui de rápido. Eu vou usar a frase na diversificação do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Ele sempre falava que nunca se deve colocar os ovos na mesma cesta, ou seja, nós diversificarmos, colocarmos aportes em vários segmentos na propriedade, várias culturas podemos estar utilizando esses meios. Então, isso traz para nós também um estudo de mercado, talvez ver a realidade que nós falamos anteriormente, a realidade, o tipo de produto, se vamos fazer vendas diretas ou indiretas para o consumidor, porque a venda é o final de todo o processo. Se nós não vendermos bem o produto, não adianta nós ter trabalhado toda essa trajetória de estudo de mercado, de clima, enfim, nós temos que vender bem o produto. Uau! Gente, estamos indo, né, para os nossos momentos finais antes de cair aqui. A gente vai acelerar um pouco porque, né, infelizmente a rede vai cair. Vai cair aqui. Quero agradecer demais vocês, tanto Natan quanto o Kleber, o professor Alexandre, né, o Márcio, que trouxeram a realidade, né, a realidade. Porque não adianta a gente, né, realizar e idealizar um evento tão bem pensado se a gente não trazer para esses pares a realidade, né? E enquanto comunicadora e fazendo parte dessa inovação, né, e aonde todo esse time traz essa parte técnica, né, a gente quer agradecer demais. Eu acho que tá aí uma fala pra gente repetir, né? O agro eu já curti. E eu acho que essa live pra mim, ela traz um retrato do que a gente pensou e a gente quer pro evento, né? Essas discussões, quando a gente idealizou, digo, a Thaisa não tem as respostas, a Débora não tem, a gente vai construir junto, escutando o Alexandre, escutando o Natan, escutando o Márcio, o Kleber e todos que querem se juntar a nós para a gente estar construindo, então, esse novo cenário e esse novo momento para o Estado, frente não só ao agro, mas a outras economias. Então, eu agradeço também quem esteve com a gente. Deixa eu só interromper para você uma coisa. Eu sugiro assim, ó, para todos nós, tá?
estamos escutando e estamos ouvindo, e os nossos internautas aí, todos nós, deem uma olhadinha, entrem no YouTube ali e peguem a história das coisas e assistam. É um vídeo curto, rápido, que vocês vão entender o que está acontecendo, e aqueles que quiserem, façam um resumo e deem uma olhada, ver se não é o que está acontecendo hoje, tá? E isso já é de muito tempo. Não é só o Warren Buffett lá que tinha essas ideias, né, Márcio? Eu acho que sensacional. Mas isso já vem há mais tempo, e aí se a gente olhar, né, agora a gente tem algumas questões políticas envolvidas aí que vão pesar bastante, né? Vão pesar bastante na parte do agro, né? Principalmente com essa corrida presidencial nos Estados Unidos aí, que é um forte concorrente nosso. Eu acho que isso aí a gente tem que avaliar também e pensar. Mas eu sugiro assim, ó, para fechamento da minha parte, deem uma olhadinha na história das coisas lá e façam um resumo e deem uma olhada lá para vocês verem o que está acontecendo e o que nós podemos acontecer daí para frente. Gente, a gente vai finalizando por aqui. Kleber, muito obrigado por trazer, né, esses dois atores aí que deram show, né? Natan e o Márcio deram show enquanto o cooperativismo, né? E eu quero... Vamos fazer aqui ó, o nosso print aqui, porque ninguém... Né? Tira para nós aqui, Diana. Nós estamos aqui na Plena. Nos sigam. Aí. Nos sigam nas nossas redes sociais, Conexão 8, né? No Instagram, Conexão 8 no YouTube. E convido todos vocês que querem fazer parte como apoiadores e participantes, né, do nosso evento, que vai acontecer aqui em Nova Prata nos dias 25, 26 e 27 de setembro. Aguardamos todos vocês e novamente muito obrigada, né, a todos que participaram, e juntos vamos conseguir, né, fazer um momento diferente para o Estado. Isso aí. Gente, uma boa tarde para vocês. Obrigado, né, a todos vocês que ficaram conosco até esse finalzinho. E a gente vai deixar a live, vai ficar salva, né, tanto no perfil do Alexandre quanto do Kleber e do Conexão 8 também. Muito obrigada. Uma boa tarde.